E pessoal, nós vamos para mais uma aula hoje. Acho que tentar fazer uma aula mais rapidinha de novo, porque aí vocês conseguem ter o panorama geral. E se vocês quiserem aprofundar depois, tem muito material que dá para pesquisar. Tem livro e tal, e vocês podem recorrer à minha Esther para orientar se precisar de aprofundar. E hoje a gente começa um assunto novo, mas baseado em conceitos antigos, que é o assunto de magnetismo. É um assunto novo porque a gente ainda não falou nada, né? Praticamente sobre magnetismo, mas é um assunto baseado em conceitos antigos. E quando eu falo isso com relação àquela parte de vetor que a gente já falou, vai ter algumas coisas de força que vão aparecer. É, então vão ter vários conceitos que a gente já falou que, que vão ser usados aqui novamente. E qual que é o nosso cronograma para a aula de hoje? A gente vai falar um pouquinho o que é, né, o magnetismo, e aí a gente vai falar sobre os polos de um ímã, sobre o campo magnético que os ímãs é, exercem, o campo magnético da Terra, e aqui tem muita. Aqui é um assunto que causa alguma confusão, eu acho, e inclusive às vezes aparecem umas notícias meio esquisitas e tal. A gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. E aí finalmente a gente vai traçar uma conexão entre eletricidade e magnetismo. É, então vamos seguir. É, o que é magnetismo, né? Aí a Esther colocou a fotinha do Magneto. Quem viu X-Men, quem não viu, pode ver, mas não é muito bom, não, mas pode ver. É, e aí aqui tem uma bússola, né, que é uma forma de nos orientar a partir do magnetismo, aqui com relação ao campo magnético da Terra. Ímãs, né? Geralmente a gente vê esse tipo de imã em desenhos, né? Mas tem de verdade também. Quem já teve curiosidade, por exemplo, a possibilidade de abrir o HD de um computador, lá tem um imã bem poderoso, dá pra brincar bastante com aquilo ali. Mas o que é, né, o magnetismo? O magnetismo se refere ao estudo dos fenômenos relacionados aos ímãs, que são objetos que têm propriedade de criar à sua volta um campo magnético. O que está acontecendo aqui, né, no ímã, de forma específica? É, a rede cristalina do material, os elétrons, os átomos, eles ficam alinhados de uma forma que eles ficam, de certa forma, fazendo uma analogia à parte da eletricidade, que tinha a parte da polarização, no caso do magnetismo a gente vai ter uma magnetização, mas é análogo à eletrização. E aí esses ímãs vão atrair ou repelir materiais que, a partir do momento que você aproxima, você consegue induzir um alinhamento também dos átomos, dos elétrons daquele outro material. Então você vai estar magnetizando temporariamente aquele material. Só que no caso dos ímãs, diferente da parte da eletricidade, não tem transferência de carga. Então quando você aproxima, por exemplo, o ímã de geladeira, cola ele lá ou tira ele de lá, ele não vai deixar de atrair porque as cargas entrarem em equilíbrio. Não tem transferência de carga, sempre vai ter um potencial eletromagnético, não, um potencial magnético ali que, que porque é a propriedade daquele material em si, daquele item em si. E aqui, por exemplo, o Esther colocou essa segunda situação com a moeda de 10 centavos, mas se vocês tiverem a possibilidade de fazer esse tipo de experimento, vocês vão ver que a moeda de 10 centavos ela não é atraída por um ímã, porque ela não é ferromagnética. E o que significa? Significa que não é possível alinhar é, os elétrons, os átomos da moeda de 10 centavos para que ela seja magnetizada, para que ela seja atraída ou repelida pelo,
pelo ímã, porque ela é de material, acho que ela é de níquel. Se ela fosse de aço ou de ferro, aí ela ia ser atraída. Por isso tem esse termo do ferro magnético, daquilo que é possível de você atrair ou repelir com um ímã. Bom, e aí sempre tem, né, essa parte dos polos, né, o norte e o sul aqui. Mas o que são esses polos? Né? Os ímãs possuem dois polos, são determinados, polo norte e polo sul. São as regiões em que o campo magnético está mais intenso. Mas essencialmente são lugares com é, formas magnéticas de sinais contrárias. Então o sul e o norte eles vão é, ser atraídos um pelo outro. Mas se, por exemplo, esse ímã aqui em forma de barra retangular, se eu tentar encostar o polo norte dele no polo norte desse ímã em forma de C, eles vão se repelir, eu não vou conseguir. Mas se eu tentar o norte com o sul, eu vou conseguir. Bom, então os ímãs têm polos que se atraem, beleza? E aí, vamos lá. Esse slide aqui já está falando que eu dei um spoilerzinho dos polos de um ímã. Então, polos de mesmo nome se repelem, polos de nome diferente se atraem, que é o que eu falei, né? Quer dizer, polo norte repele polo norte repele polo norte, polo sul repele polo sul, e polo norte e polo sul se atraem. Que esse diagrama aqui demonstra bem o que está sendo falado. Mais um pouco sobre os polos de um ímã. Isso aqui é muito interessante, é um pouco contra-intuitivo a primeira vez que você vê. Se o ímã for partido ao meio, esse ímã inclusive é engraçado, ele parece aquela borracha que o pessoal falava que apagava a caneta. Se você partisse esse ímã, os, os, as partes que você gerou são novos ímãs com polaridades opostas. Então, ao invés de ficar só um norte e só um sul, vai ficar norte-sul de novo e norte-sul de novo. Então, vão ter dois ímãs menores. Beleza? Bom, então a gente tem os ímãs que tem polos, esses polos se atraem e esses polos exercem o que é chamado de campo magnético, e é assim que a gente consegue atrair ou repelir materiais por meio dos ímãs. O que é esse campo magnético? É a concentração de magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética, no caso o ímã, num determinado espaço. Por convenção, as linhas de campo magnético apontam do norte para o sul. Então, elas saem do norte e, como elas são atraídas pelo sul, porque o norte é atraído pelo sul e vice-versa, elas vão até o sul. É claro que chega num valor de ângulo aqui que essa linha de campo ela vai passar direto, né? Mas esse raio vai só aumentando. Essa outra figura aqui dá pra ver isso. O raio vai só aumentando até um ponto que a gente não consegue ver, né? E que esse campo magnético ele perde muito a força dele. Então tem um limite até quando você consegue utilizar o ímã, né? Mas o campo magnético é isso, essa perturbação gerada pelo campo magnético de um ímã. Então tem uma perturbação magnética aqui. Qualquer material ferromagnético que estiver dentro do alcance do campo magnético do ímã vai ser atraído ou repelido. E aí, campo magnético da Terra, né? A Terra sob alguns aspectos, ela se comporta como um ímã gigantesco. Sendo assim, ele cria à sua volta um campo magnético. E a gente sabe disso. Por exemplo, tem o fenômeno da aurora boreal, que é muito bonito, vale a pena vocês pesquisarem. Eu, infelizmente, nunca tive a possibilidade de ver ao vivo, né? Acho que pouquíssimas pessoas tiveram.
mas é um fenômeno relacionado ao campo magnético da Terra no Polo Norte e no Sul, onde tem umas outras condições que favorecem esse fenômeno acontecer. Aqui a gente não consegue ver, não. Mas países assim, tipo Noruega, bem ao norte, sim, geralmente conseguem ter ver esse fenômeno. Bom, então a Terra cria esse campo magnético ao seu redor, porque se comporta como um ímã bem grande. E aí o que acontece? Quando a gente observa uma bússola, a gente vê que o polo norte da agulha, da bússola, se orienta na direção do norte geográfico. Como os polos de números diferentes se atraem, o que isso tá dizendo para a gente? O norte da agulha da bússola está sendo atraído pelo polo sul da Terra, porque os nomes diferentes que se atraem, vocês precisam lembrar disso. Então, o polo sul magnético coincide com o polo norte geográfico, que é o da Terra, e o polo norte magnético coincide com o polo sul geográfico. Então é só ter esse cuidado, apesar que hoje em dia com esse lance do GPS do celular, esse tipo de orientação por bússola está ficando cada vez mais raro, mas é assim que funciona. Inclusive vocês podem fazer bússola caseira se tiver uma agulha bem fininha e vocês colocarem ela bem fininha mesmo, a ponto dela boiar. Se vocês colocarem ela num prato com água, ela vai ser atraída ela vai ser alinhada com o campo magnético da Terra. A experiência é capaz de vocês procurarem, vocês verem no YouTube, ou mesmo se vocês tiverem curiosidade de fazer, vale a pena, é interessante. Mais um pouquinho com relação ao campo magnético da Terra, ele não é alinhado com o eixo da Terra, tem um desalinhamento. Até porque na geografia vocês já devem ter visto que a Terra tem uma inclinação, né, com relação ao eixo de rotação. E isso, inclusive, tem impacto com relação a clima, né, a quantidade de sol que é recebida por cada continente, e à medida que o tempo passa também, que aquelas situações de solstício, equinócio, tudo está relacionado com essa inclinação. Com relação ao polo sul magnético ao polo norte magnético, tem esse ângulo, essa diferença. E aí o que de vez em quando aparece são notícias falando que os polos magnéticos da Terra se alinharam com a inclinação da Terra e umas coisas assim, e agora tudo vai mudar, e aí vem o apocalipse, essas coisas e tal, e não funciona bem assim não. Tem uma série de condições para que a gente mantenha a condição de equilíbrio aqui. E, inclusive outros astros influenciam também essa condição que a Terra fica, né? Mas o que tem que ser visto aqui dentro dessa parte do magnetismo? Que o campo magnético da Terra, os polos, né, induzem aparecem as linhas de indução, né? Eles induzem o campo magnético. E mesma ótica de um ímã comum, como dos que já foram mostrados nas figuras. O que muda aqui é o tamanho, né? É uma escala muito maior. E, portanto, a magnitude também desse campo magnético é maior. Seguindo, a gente fecha agora com a relação entre eletricidade e magnetismo. O que acontece? Experimentos foram feitos há muitos anos atrás, em que foi comprovado que um fio percorrido por uma corrente elétrica gera à sua volta um campo magnético pelo transporte das cargas. Então, quando tem uma corrente passando no fio aqui, por exemplo, aparece um campo magnético aqui. E isso é o princípio de funcionamento, basicamente, com mais alguns conceitos, por exemplo, de motor de indução e de várias máquinas que a gente usa corriqueiramente. Por exemplo, bomba que
transporta água, ela é conectada ao motor elétrico, que tem, por princípio de funcionamento, esse lance da indução. E aí, quem tiver mais curiosidade, vale a pena dar uma olhadinha na obra do Tesla, que ele tinha muito estudo com relação a isso. E era um cara genial. Bom, mas então o que isso aqui vai gerar para a gente agora? Uma corrente passa no fio, esse fio e essa passagem dessa corrente gera um campo magnético ao redor do fio, beleza. Só que como é que isso funciona exatamente em termos geométricos e práticos para a gente? Aí a gente entra naquela velha historinha que provavelmente vocês viram em algum momento da regra da mão direita. Que a gente pode determinar o sentido desse campo magnético, e aqui quando a gente tem sentido, mais uma vez nos remete àquela parte vetorial que a gente viu lá atrás. Para determinar então o sentido do campo magnético em torno do fio condutor, esse fio que está passando a corrente, a gente pode fazer através da simples regra conhecida como regra da mão direita. E aí nessa regra, o polegar indica o sentido da corrente, beleza? Elétrica. E os demais dedos indicam o sentido do campo magnético. Então, é o que está sendo demonstrado nessa figura aqui. A corrente está indo de cima para baixo, em ambas, né? E aí você usa o polegar para determinar o sentido da corrente, e os outros dedos eles vão determinar o sentido do campo magnético. Então o campo magnético vai circular ao redor do fio. Se a corrente está indo para cima, ele vai circular aqui no sentido anti-horário. Que significa que é contra os ponteiros do relógio, né? Se a corrente estivesse indo para baixo, seria o contrário. A gente teria o campo magnético circulando aqui no sentido horário. Beleza? Isso aqui vai ser útil para frente quando a gente tiver aqui fazer algumas continhas. E aí, por exemplo, se a gente determinar aqui anti-horário é positivo, então esse campo magnético aqui vai ser positivo, mas se fosse o contrário, ele seria negativo. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai falar um pouquinho dessa convenção, de como é que funciona, mas esse sentido de rotação aqui vale para essa questão do positivo ou negativo, de como é que a gente vai determinar isso. Mas isso é importante porque geralmente numa questão que possa vir a cair campo magnético, você vai ter duas alternativas iguais com sinais diferentes, né? Uma falando menos 5, a outra mais 5. E aí, qual que você vai escolher? Então você vai ter que recorrer, vai ter que usar a regra da mão direita para determinar isso. Ainda dentro dessa questão da relação entre eletricidade e magnetismo, a intensidade do campo magnético gerado ao redor desse condutor retilíneo, desse fio, né? Quando a gente fala intensidade aqui, voltando naquela parte de vetor, o que é que está significando? Isso aqui é o módulo, é o número, né? Mas enfim, o módulo desse campo magnético ele é dado por essa equação. Então, B é o campo magnético, né? Mi é a grandeza física que caracteriza o meio no qual o fio condutor está imerso, quer dizer, vamos voltar aqui rapidinho. Esse fio aqui está no ar, aqui está dentro da água, aqui está dentro de um óleo. Onde que está esse fio? Então, esse Mi é uma característica física, uma grandeza física que caracteriza esse meio. Essa grandeza é chamada de permeabilidade magnética do meio. E a unidade Mi é Tesla vezes metro dividido por ampere. Depois a gente abre essa grandeza do Tesla aqui. I é a corrente elétrica e R é o raio do nosso condutor. Beleza? E aí, pessoal, é isso. Semana a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês vejam as aulas, tenham dúvidas. Perguntem as coisas para mim, para esse teste. Vai ter o maior prazer de ajudar vocês. Mas é isso, fiquem bem e até a próxima.